Boa tarde, companheiros da Causa Operária TV, do canal Internacionalismo. Estamos começando mais um programa correspondente internacional, nessa quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Já convido todo mundo que está assistindo a curtir o nosso vídeo, a comentar também aqui no nosso chat. Já temos companheiros aqui, podem comentar à vontade, já já a gente interage. Compartilhem também nas suas redes sociais, WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram, e-mail, grupos, páginas, mensagens aí para seus amigos. Espalhem aí o conteúdo da Causa Operária TV. Inscrevam-se na Causa Operária TV, já somos mais de 93 mil inscritos. Inscrevam-se também no canal Internacionalismo, que é o canal que abriga os programas internacionais da Causa Operária TV, como é o caso do Correspondente Internacional, do Conexão América Latina e do podcast O Mundo em Uma Hora. Você pode acessar o nosso canal clicando no menu Canais na Causa Operária TV ou então indo ali na caixa de busca do YouTube, digitando Internacionalismo e filtrando por canais. Nesse canal a gente também posta os nossos vlogs, como é o caso do vlog da Márcia Chueri, né, da coluna da Márcia Chueri, da reportagem dela, nossa correspondente em Havana, e outros companheiros também. Convido todo mundo a se tornar membro da Causa Operária TV, apenas R$ 7,99 por mês. Essa daí é a principal forma de contribuição financeira com a gente, para que a gente possa, né, fazer com que a Causa Operária TV seja um canal grande, um canal aí que traga 24 horas por dia informações, análises, né, para todo o nosso público, diferentes aí do que é propagado pela Globo, pela Estadão, pela Veja, pela Band, pela CNN, etc., né, com um ponto de vista da classe trabalhadora, através de um ponto de vista revolucionário, anti-imperialista, comunista. A gente não recebe dinheiro, vocês sabem, né, do governo, nem dos grandes capitalistas. A gente é financiado apenas pela classe trabalhadora, pelos membros da classe trabalhadora, como vocês aí, que são inscritos e são membros da Causa Operária TV. Então, para aqueles que acompanham a gente, que gostam do nosso trabalho, que querem ver a Causa Operária TV com uma programação mais vasta, produzindo reportagens, entrevistas, documentários, novos programas temáticos, né? E todos os tipos de vídeo, vocês que ainda não são membros da Causa Operária TV podem se tornar membros do nosso canal por apenas R$ 7,99 por mês. Isso daí é muito importante. Deixa eu agradecer então aqui já o pessoal que está comentando, a Anne, o MGPSC, o Adalberto Pereira também. Valeu aí, podem comentar à vontade. A gente vai falar hoje, principalmente, da questão, né, de como, já que no Brasil o pessoal está falando muito a respeito da questão do voto impresso, uma vez que teve, inclusive, aí uma votação na Câmara dos Deputados, né, que foi derrotada pelos deputados majoritariamente golpistas e da direita, né? Não que aqueles que defendem o voto impresso na Câmara dos Deputados também não sejam. Inclusive, entre eles estão a base do Bolsonaro, né? Mas uma coisa que é fato é que na esmagadora maioria dos países do mundo, né, adota-se o voto impresso de alguma maneira, né? Aqui no Brasil, o Brasil é um dos únicos países do mundo contando com a companhia de apenas Bangladesh e Butão. O Brasil é um dos únicos países que adotam o voto impresso unicamente impresso. Dois países aí que muita gente, inclusive, nunca ouviu falar, né? Dois países que ficam lá no Sudeste Asiático e o Brasil, que adotam o voto impresso. Os outros países que adotam o voto somente eletrônico, né? A gente vai tratar um pouco disso daí. A gente está com a nossa correspondente em Nova York, a Adriana Machado, e a Adriana não está com uma conexão muito boa, mas enquanto ela tiver com uma conexão razoável, a gente pode ir batendo uma bola, conversando com a Adriana. Tudo bom, Adriana? Seja bem-vinda novamente no nosso programa. Acho que você está no mudo.
E agora está me ouvindo? Sim. Prazer estar aqui de novo, companheiro Vasco e todo mundo que está assistindo a Causa Operária TV. Estava ausente umas 2 semanas, mas é um prazer estar aqui de volta, conversando sobre todos os assuntos de política internacional. É um prazer. Isso aí, o prazer é nosso, Adriana. Vamos começar. Bom, a gente pode falar um pouco sobre a questão política nos Estados Unidos, né? Porque uma política que vem sendo levantada aí já há algum tempo, né? Cada vez com mais força pelo imperialismo, é o identitarismo, né? E o governador de Nova York, o Andrew Cuomo, democrata, que, como um democrata, né, é um identitário, como eu disse, a política identitária é uma política do imperialismo, mas ele próprio acaba de ser vítima aí dessa política identitária, porque foi destituído aí do governo de Nova York, embora ele esteja sendo investigado aí pela má condução total aí, né, da questão do coronavírus em Nova York e outros escândalos, ele foi afastado por causa de denúncias de assédio sexual e está sendo substituído, né, agora pela Cat Rochu, ou Roku, algo assim, que vai ser a primeira mulher governadora do estado de Nova York, ela que também é do Partido Democrata, sendo que a Nancy Pelosi e o próprio Joe Biden, né, fizeram aí uma certa campanha para que o Andrew Cuomo saísse do governo de Nova York, Adriana. Pois é, o Andrew Cuomo, ele ajudou a eleger a primeira advogada-geral do estado de Nova York, a primeira advogada-geral mulher negra. E foi ela que fez a maior campanha, que terminou com ele tendo que deixar o cargo. Então, acho que foi há 2 anos, nas últimas eleições, ele ajudou na campanha dessa advogada negra mulher, a Letícia James, e ela foi eleita como a advogada geral e acabou fazendo toda a campanha para tirar ele. A gente já tinha falado aqui que o Cuomo, ele tem um perfil, ele é democrata, mas ele tem um perfil mais ou menos no meio ali, ele tem um perfil meio republicano, e ele tem uma ligação muito grande ali com a, a corrupção de Nova York, já tradicional. O pai dele também era governador, o irmão dele é jornalista da CNN, então tem uma coisa ali da CNN, o Chris Cuomo com ele. E na época, quando teve a maior crise, a maior parte da crise do coronavírus em Nova York, a gente falou aqui que ele fazia um programa na televisão, ele até ganhou um Emmy internacional pelo programa sobre o que estava acontecendo no coronavírus. Você vê o absurdo que é o capitalismo. O cara vai como governador na televisão informar o público, e ele ganhou 5 bilhões de dólares para escrever um livro que ele usou os trabalhadores do governo para ajudar ele a escrever um livro de como que ele foi bem sucedido combatendo o coronavírus, ganhou um dinheirão, ganhou um Emmy, e no final, depois de alguns meses, teve que admitir que estava mentindo sobre o número de morte dos idosos. Ele falseou o número pela metade, acho que escondeu 8 mil mortes de idosos do coronavírus. Ele fez um acordo com as companhias de seguro, que elas não podiam ser processadas por pessoas que morriam nos asilos. E o que eles fizeram foi, eles mudaram a lei para que o Andrew Cuomo ganhou um dinheiro
da indústria farmacêutica e de seguros de saúde para não deixar processar as casas de asilo. E ele foi mandando, quando não cabia mais gente no hospital que era idoso, ele mandava para os asilos por consequência, as pessoas nos asilos se infectaram, não só as pessoas que estavam, os pacientes, mas como as pessoas que trabalhavam lá, e foram 16 mil mortes, alguma coisa assim, e eles esconderam metade, e depois ele ainda teve que falar que escondeu porque ele não queria que o Trump usasse isso contra ele. Então, assim, é um cara completamente sem caráter, que está ligado a uma corrupção antiga no Estado, com muito poder, e nada disso importou até quando o Biden foi eleito. Ele ajudou a eleger o Biden, fez muita campanha contra o Trump, e aí não era mais de interesse do Partido Democrata, da ala principal do Partido Democrata, em manter o Andrew Cuomo no poder, porque ele era uma parte diferente. Ele era quase um nacionalista dali do estado de Nova York, que é um estado mais rico, um dos mais ricos e mais importantes do país. Então, ele começou a pressionar o Biden pelo orçamento e não era mais interesse. Ele era um dos prováveis candidatos à presidência, foi cotado e falou-se que ele poderia ser um dos candidatos. Então, o Partido Democrata foram todos em peso contra ele. Não só começou com uma campanha grande na mídia para fazer pressão para ele. O que aconteceu foi essa Letícia James, que ele ajudou a eleger, que é a mulher advogada, a advogada-geral do Estado, fez uma investigação, que foi uma investigação completamente estilo Lava Jato, que nada foi investigado direito, é um diz que me diz, várias mulheres, as acusações contra ele são muito sem base, não são comparado, por exemplo, com as acusações de assédio do Biden, elas não são nada. A acusação de assédio do Biden é muito pior, e ninguém fala nisso. Mas começou com essa campanha na mídia, com os deputados e o pessoal no Congresso. Rapidamente, a Nancy Pelosi e o Biden começaram a fazer campanha para ele sair, e ele teve que sair, e agora eles estão continuando a tentar essa perseguição para ver se faz o impeachment dele, para ele não poder concorrer de novo, porque ele era dessa faixa do Partido Democrata, que não é o principal do imperialismo. Então, a gente vê aí a política identitária sendo usada com a ajuda dessa facção que não era do imperialismo. O próprio Comey ajudou a eleger a mulher negra que acabou forçando ele a se demitir. E como o Trump, eles continuam querendo fazer essa perseguição até o fim, para, se ele sofrer impeachment, ele não tem mais ele não recebe dinheiro como ex-governador, e ele não pode se eleger de novo, e não pode se eleger, não pode candidatar à presidência. Então, a gente vê aí claramente como a política identitária pode ser usada de repente, assim, como ela é uma caça às bruxas, né? Não tem prova, não tem uma investigação aprofundada, é um diz que me diz, é uma campanha na mídia, e é isso. A gente vê o que pode ser feito, inclusive aqui no Brasil, né? Se o Lula for candidato, a gente fica imaginando, porque como ele é italiano, então ele tem esse jeito que ele abraça, ele beija, ele encosta nas pessoas, e eles estão usando isso. Eu fico pensando, o Lula, ele tem muito isso, né? A gente vê o Lula, ele está sempre pegando, abraçando, não sei o quê, e só isso bastou para tirar o governador dos estados mais importantes dos Estados Unidos do poder. Então, pois é.
Temos que ficar bem atento com o identitarismo. Adriana, o Biden, ele anunciou ontem que vai promover aí em dezembro uma cúpula da democracia, né? Para discutir aí as questões junto, né, com entidades da sociedade civil, que a gente sabe que são ONGs financiadas pelo próprio governo dos Estados Unidos, né? Filantropia, que são, né, também ONGs financiadas, tipo, por George Soros, Rockefeller, esses caras todos, e o setor privado, que são eles próprios, né? As Então universidades também, a gente isso. vê que o Sérgio Moro veio aqui fazer coisa nas universidades, fazer palestra nas universidades, FHC, a gente sempre vê as universidades são muito fortes nessa coisa de tentar fazer uma narrativa, né? De, de criar uma narrativa de quem que é democrata e quem que não é, né? São muito interligados, né? Os governos imperialistas, as empresas imperialistas e essas instituições, né? ONGs, universidades, os chamados think tanks também, né? E todos financiados por capitalistas com envolvimento com o governo, né? Então, o Biden anunciou, né, que vai fazer esse fórum aí, junto com essas organizações e outros governos imperialistas, principalmente, ou fantoches, né, dos governos imperialistas, para principalmente combater, né, supostos governos e atitudes aí antidemocráticas, autoritárias, né, o que é também um claro recado, né, à China, à Rússia, à Venezuela, a Cuba, né, mostrando que o cerco está fechando aí contra esses governos que não se dobram, né, aos ditames aí do imperialismo e sempre com a demagogia, né, ou uma demagogia identitária ou uma demagogia identitária, né, que fala sobre democracia, direitos humanos, meio ambiente, né, e tudo mais. E é óbvio que isso daí já é mais uma ação, né, por parte do governo do Joe Biden para aumentar o cerco aí contra esses países, né, avançando aí contra os países oprimidos que tem alguma contradição com o imperialismo. É muito impressionante como foi rápido, né, essa mudança e muito forte essa política de falar que vai combater a corrupção, vai querer manter a democracia e os direitos humanos, e como que isso está se mostrando no mundo inteiro e principalmente aqui nas Américas, né? Todo mundo sabe aqui na Causa Operária TV como o imperialismo teve diretamente ligado à Lava Jato, como que o Lula foi impedido de concorrer nas eleições, que resultou a eleição do Bolsonaro. E agora o Bolsonaro vai participar da cúpula da democracia do Biden. Fica muito claro que de democracia não tem nada. O que eles querem é a influência de poder. Então, eles estão usando, por exemplo, na Nicarágua, a gente falou da Nicarágua como que teve um tanto desses think tanks, de dinheiro dado para a burguesia, para a mídia burguesa, como aconteceu no Brasil, para falar mal do governo sandinista, e agora teve um anúncio de que eles não vão aceitar as eleições na Nicarágua porque o Daniel Ortega está limitando ali os candidatos, que foi o que eles fizeram no Brasil. Então, são dois pesos, duas medidas. O que eles fazem, quando fazem do outro lado, eles não aceitam e chamam de antidemocrático, sendo que eles são
o imperialismo é o mais antidemocrático, o mais que faz essa campanha, né, de que não deixa a democracia nem de perto nos países onde eles não têm interesse. Então, a gente está vendo em Cuba todo o dinheiro que eles mandam para os cubanos que apoiam a mudança de regime em Cuba, e para isso para eles é democracia. Mas quando eles tiram o Lula da candidatura, para eles é normal, não conta. Então, está ficando muito claro o jogo, e essa cúpula da democracia é bem clara que é uma movimentação contra a China, né? A gente está vendo, tem o G20, mas eles estão querendo criar uma outra cúpula sem a China. E, é muito claro que os Estados Unidos estão com muita dificuldade de manter a sua influência, muita dificuldade de financeira, né? A gente tem o plano do Biden que a gente sempre fala aqui a economia dos Estados Unidos está praticamente quebrada, e eles estão tentando desesperadamente refinanciar a economia nos Estados Unidos. A gente vê que, por exemplo, em Nova York, um quarto das pessoas não conseguem pagar aluguel. Então, por enquanto, ainda tem a pandemia, as cortes ainda estão fechadas, mas quando abrirem as cortes, vai ser um despejo em massa em todo o país, não só em Nova York, em todo o país. Então, é uma crise muito grande e eles estão tendo muita dificuldade de controlar a situação. Então, vai incrementando a vontade de controlar outros mercados, outros países, outros governos, para tentar manter essa hegemonia que está muito em jogo. Tá? Então, a China, que é um dos principais, hoje em dia, um dos principais rivais economicamente, né, que está investindo no mundo inteiro, na África, na América Central, na América do Sul, está tomando mercado, está tomando essa fonte de renda, está tomando os recursos naturais dos países em desenvolvimento, que os Estados Unidos antes tinha total controle. Então, eles estão com bastante dificuldade de manter hegemonia, e estão fazendo essa política grande para separar a China, para causar, por exemplo, o 5G, né, aqui no Brasil, que vai ter o leilão. Eles estão tentando influenciar para que a China não consiga mais controle. Então, essa cúpula da democracia, de democracia não tem nada, é uma cúpula para tentar manter a hegemonia do imperialismo. E o Bolsonaro está indo na onda, está querendo participar, né? Porque ele ainda tem chance, né? Se a burguesia não conseguir a terceira via, vai ser o Bolsonaro que vai ter o apoio do imperialismo. Então, o Bolsonaro já está lá, enfileirado para fazer parte dessa cúpula democrática, que de democrática não vai ter nada. Isso. Valeu aqui. Desta vez eu consigo que envia um super sticker, e o Ernesto Abdala Filho, que está sempre com a gente aqui, envia um super chat. Valeu aqui também o Paulo Falcão, Lino Alves, que comentam com a gente, Ivanildo de Camargo, o Daniel Santana, Felipe Brasil, Arthur Freitas, o Thomas, ele discorda aqui, fala que se é para defender o voto impresso, por que não defender antes? A gente defendeu sempre aí o voto impresso, não deixa de defender só porque o Bolsonaro agora está defendendo. O Lino fala que o USAID ele conhece desde criança, é um lixo, o que mostra que o USAID tá faz tempo aí, né, Lino? Um abraço aí pro Lino. Bruno S. também aqui com a gente, o Fábio Silva,
comenta aqui também. Adriana, uma coisa, né, já que você falou da questão do Brasil, na semana passada esteve aqui um enviado especial do Joe Biden, o Jake Sullivan, e ele, inclusive, se encontrou, né, com membros do governo Bolsonaro. Segundo o jornal The Hill, e também a agência Reuters, o Jack Sullivan teria dito aí, né, para o governo Bolsonaro não interferir nas eleições de 2022, né, o Bolsonaro que está fazendo uma propaganda, né, pelo voto impresso, enquanto que o principal setor da burguesia brasileira faz o contrário, né, uma campanha muito forte contra o voto impresso e a favor da urna eletrônica. E aí o Jake Sullivan teria dito para o Bolsonaro não interferir nessa questão das eleições de 2022 no Brasil e que o governo dos Estados Unidos tem grande confiança nas instituições brasileiras e de que as eleições vão ser livres e justas, né? O que é curioso, porque ao falar isso, né, o Jake Sullivan, ele mesmo interfere nas eleições brasileiras em nome do governo dos Estados Unidos, né? O Bolsonaro, tudo bem, está tentando interferir, mas é mais normal, porque afinal ele é presidente da República Federativa do Brasil, enquanto que o Jake Sullivan é representante de um governo estrangeiro e da principal potência do mundo. Então, ele que está interferindo nas eleições brasileiras, né, os Estados Unidos que deram o golpe em 2016, que prenderam o Lula, que colocaram toda essa corja no Congresso Nacional e que colocaram o próprio Bolsonaro na presidência da República. Agora vem falar aí de não interferir nas eleições brasileiras, sendo que eles interferem nas eleições de todos os países do mundo, né? E se tivesse país em Marte, em Júpiter, em Saturno, os Estados Unidos também tentariam dar um jeito aí de interferir. E agora ele vem com esse cinismo. É um cinismo e como eu disse, uma própria interferência nas eleições, fazendo propaganda da própria urna eletrônica, né, no Brasil, o que já é mais um indício, né, serve, na verdade, para a gente ter ainda mais certeza de que a urna eletrônica é uma fraude total, né, porque o governo dos Estados Unidos está defendendo que o Brasil mantenha o uso da urna eletrônica, né, então a esquerda, principalmente serve principalmente para a esquerda, né? Que fala que quem defende o voto impresso é negacionista, tá junto com o Bolsonaro e tudo mais. A esquerda que já está junto com a Globo, junto com a burguesia, junto com o judiciário, né? Junto com a direita tradicional nessa questão do voto impresso, né? Defendendo a urna eletrônica, que ela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Agora está junto comprovadamente também com os Estados Unidos, né, que não tem inimigo maior aí do povo brasileiro do que o imperialismo norte-americano. E uma coisa que é interessante é que, assim, eu já tinha visto também, né, a BBC, que é a emissora pública, né, de notícias do Reino Unido, vem publicando matérias, né, de que a urna eletrônica é uma maravilha, o Brasil precisa continuar usando a urna eletrônica, sendo que no Reino Unido não se usa urna eletrônica, né? Então a urna eletrônica é uma maravilha, mas nós não usamos, vocês aí, seus macacos, que usem a urna eletrônica. E aí o governo dos Estados Unidos fala a mesma coisa, porque nos Estados Unidos, embora tenha, né, um certo uso de urna eletrônica, majoritariamente o voto é em papel, né? E então é muita hipocrisia deles, dos imperialistas do mundo todo, mas principalmente nos Estados Unidos, Adriana. Nos Estados Unidos a gente tem o papel,
e depois do papel a gente coloca no computador. Tem um scanner, mas eles ficam com com a parte eletrônica e com o papel. Então tem os dois juntos. Se der alguma diferença, tem jeito de ver, tem o papel lá para mostrar. Então, não tem nada dessa coisa de só urna eletrônica, caixinha de surpresa, que ninguém pode saber o que aconteceu. A gente falou aqui do Pegasus, né, daquele sistema financiado pelos Estados Unidos lá em Israel, que é um sistema que invade os telefones e que a pessoa não precisa nem clicar em nada, nem sabe que o telefone foi invadido e eles têm acesso a tudo. Então, é um absurdo imaginar que só a urna eletrônica garantiria eleições minimamente transparentes. É óbvio que a gente precisa de todos os meios possíveis para poder ter certeza do mínimo de transparência nas eleições. Nos Estados Unidos, o que está acontecendo é que o Partido Democrata, que é o partido principal imperialista, está perdendo muita com o Trump, né? Ficou em jogo o Partido Democrata estava perdendo muita força e então tem uma briga muito grande. Os republicanos ficam tentando diminuir o tempo de votação. Nos Estados Unidos, no dia de votação, as pessoas têm que trabalhar. Então, eles estão fechando as urnas mais cedo, tentando. Então, tem uma briga, e o Partido Democrata fica fingindo que é o que está querendo eleições mais democráticas, mas, na verdade, o que eles querem é o voto pelo correio, que foi o jeito que o Biden ganhou as eleições, né? O Trump estava ganhando há vários dias e depois teve aquela semana de contagem dos votos que foram feitos à distância, e aí o Biden, como milagre, ganhou as eleições. Então, o que os republicanos tentaram fazer estão tentando fazer essa campanha de não deixar ter o voto à distância, e os democratas ficam lutando para ter o voto pelo correio e ficam fazendo essa demagogia que estão querendo estender os direitos de voto, quando, na verdade, eles estão querendo manter esse controle das eleições por uma coisa que é muito difícil de ser auditável, que é o voto pelo correio. E aqui no Brasil eles estão fazendo essa campanha do mesmo jeito. É um absurdo a esquerda pequena burguesa no Brasil cair nessa cilada, né? A gente viu até o Lula falando a gente viu o Lula falando de Nicarágua, a gente entrando nessa narrativa do imperialismo de que as eleições na Nicarágua não vão ser aceitas. E quando a gente vê que os Estados Unidos está financiando todas esses think tanks e meios de tirar o governo da esquerda do poder, e o Lula também falando de urna eletrônica. Então, é a esquerda pequeno-burguesa caindo no jogo da burguesia imperialista, e a gente tem que combater isso. Vai ser uma luta muito grande. Eleições honestas nunca aconteceram, mas é um mínimo que a gente precisa ter um papel para contar ali. E como é que você começou, Vasco? Eu esqueci como que nós começamos nesse assunto. Eu também esqueci, mas se você quiser, eu não É que realmente não lembro. o Bolsonaro falando, né, das urnas eletrônicas, que o Bolsonaro não pode interferir nas eleições.
Então é isso, o imperialismo falando que o Bolsonaro não pode interferir nas eleições, mas na verdade são eles, o imperialismo que está controlando tudo aí. E é só a gente na rua que vai poder ter o mínimo de força de volta contra o imperialismo. Que se existe essa pressão sobre o Bolsonaro aí para ele não interferir, o Bolsonaro na verdade não é nada, né, perto do imperialismo. Alguns comentários sobre isso aqui, o MGPSC fala todos desconfiam da urna eletrônica, menos a direita brasileira e a esquerda que vai a reboque. O Adalberto Pereira, a esquerda cirandeira está caindo nessa, a defesa incondicional da urna eletrônica. A gente também tem mais alguns comentários a respeito disso. Eu já tinha lido do Thomas, né? Eu tinha comentado a respeito disso. O Fábio Silva fala: o problema é que eles fazem um confusionismo alegando que o voto impresso serviria para a repressão das milícias, quando na verdade o voto seria depositado na própria urna para uma possível auditoria. Na Venezuela é assim, né? Na Venezuela, inclusive é o sistema eleitoral adotado pelo chavismo, né? O eleitor vota ali na urna eletrônica, a urna eletrônica espelha ali um comprovante em papel, a pessoa pega, verifica, né, se é aquilo, se está certo ali, se saiu o que ela queria, e depois deposita numa urna de papel, né? E em alguns outros países, pode falar. Não, tem inclusive aquela história de que os chefes vão influenciar o voto dos trabalhadores, pedindo para saber quem que eles votou, pedindo o papel, e não existe isso, né? A pessoa não vai para casa com papel falando para quem que ela votou. O voto continua secreto. Ele só tem que existir em papel junto com o eletrônico para poder ter a contagem. Eles inventam esse tanto de história, mas não é verdade. Não é verdade que os Estados Unidos não tem só voto eletrônico, é no papel. Não é verdade que a pressão dos empregadores vai influenciar se tiver e das milícias, né? Agora entrou essa história das milícias. No Brasil a gente tem o voto de cabresto há muitos anos e não vai ser agora que vai ser diferente, e não é por isso que a gente vai confiar numa caixinha eletrônica para as nossas eleições. Em vários países, né, países que nós defendemos, né, que a esquerda costuma defender, né, historicamente, como é o caso de Cuba, da Coreia do Norte, da Rússia, né, na Bielorrússia também, o voto é totalmente em papel, né? Se você pode, o pessoal pode pesquisar. O voto você preenche ali o voto em papel e deposita ali na urna, nem é que a urna espelha ali um comprovante em papel e tudo mais, é 100% em papel, né? E são países que são também, né, atacados aí pelo imperialismo, mas que em vários casos, né, se a gente for ver essa propaganda aí de democracia que o imperialismo faz, esses países são até mesmo, né, mais democráticos em termos de participação popular nas decisões, tudo mais, do que do que no Brasil, por exemplo, né, Cuba, Coreia do Norte, mesmo na própria Rússia, na Bielorrússia, né, na Venezuela, os governos são mais populares aí, a participação do povo é mais forte, né? Então, como eu disse, só Bangladesh, Butão e Brasil, 3 países do mundo aí que utilizam o voto 100% eletrônico. O Bruno ES, para a gente já ir encerrando o nosso programa, fala que viu no canal podcast Tecnopolítica que as últimas eleições municipais tiveram a apuração feita por hardware e software da Oracle a 26 milhões sem licitação e apresentou falha que atrasou
Tiago Leal Toledo está aqui com a gente. Desta vez eu consigo, acho que eu já tinha lido aqui. E também a Márcia Simone. Tem também aqui o Daniel Santana, que fala que o Witzel não teve uma calçada de gente protestando contra seu processo de impeachment. Isso daí foi uma prova clara de que o Witzel não teve apoio nenhum, que a eleição dele foi fraudulenta depois que ele foi afastado, né, foi destituído aí do governo do Rio de Janeiro. Ninguém protestou contra isso daí, ao contrário, por exemplo, do golpe contra Dilma Rousseff, né? Bom, vamos encerrando aqui. Só queria passar para a Adriana, quiser fazer algum comentário final, uma consideração final para a gente encerrar o nosso programa. Eu queria falar um pouquinho sobre esse Jake Sullivan que teve no Brasil. Ele teve envolvido nas conversas sobre Irã. É um cara que teve no governo do Obama. É ligado a Hillary Clinton, que são todas essas pessoas que estão já há muito tempo ligadas ao imperialismo principal, que está diretamente ligado a essa disputa do poder mundial, de tentar mudar todo governo que não é a favor dos Estados Unidos e contra todo governo que tenta lutar um pouco contra essa hegemonia. Então, a gente tem que ficar atento, ver muito bem quem são essas pessoas, né? O imperialismo é o nosso maior inimigo, é quem mais influencia a mudança de poder em todo o mundo, de qualquer país que oferece resistência à hegemonia americana. Então, é muito fácil, quando a gente começa a ligar os pontos, de ver que os Estados Unidos estão tentando realmente manter essa hegemonia, influenciar países como a China, Rússia, países que a China, a Rússia estão tentando se ligar para fazer uma resposta, né, uma resistência. Então, a gente tem que ficar atento para isso e não cair principalmente na política identitária, nesses golpes da política identitária, que no Brasil, como a estátua do Borba Gato, foi o último episódio, né? Mas que vai acontecer de novo. A gente sabe, se o Lula conseguir ser candidato, eles vão tentar falar sobre corrupção, sobre identitarismo, assédio às mulheres, racismo, vão usar todas essas armas contra a resistência popular. Então, o que a gente tem que fazer é sair às ruas, dia 18, todo mundo tem que ir às ruas para fazer uma greve, para lutar contra o governo Bolsonaro, que está aí totalmente apoiado pelo imperialismo, e ficar atento à política identitária, e não cair nesse golpe, que o imperialismo é cheio de golpes. Beleza, valeu, Adriana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no Correspondente Internacional, e valeu aqui ao Recuperação também, que envia um comentário para a gente. Vocês vão ficar agora com o Jornal das 5 ao vivo aqui na Causa Operária TV. A gente volta na próxima quinta-feira, às 4 da tarde, com mais um Correspondente Internacional. Tchau, pessoal. Valeu, boa tarde.